Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Mateus 19:16 diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A história do jovem rico, que chega para Jesus, acha que faz tudo para obedecer os mandamentos do Senhor, mas aí Jesus pede para ele se desfazer de tudo que ele tinha. E ele fica triste, porque era algo que era maior do que ele. 13 anos atrás, um vídeo falou muito comigo e com o pastor. Foi decisivo, foi resposta do Senhor, foi quando nós nos casamos e Deus começou a mudar a nossa visão. O que era esse vídeo? Esse vídeo contava a história de um pai que estava na praia andando com seu filho, e o filho feliz da vida catando as conchinhas na praia. De repente o pai avista a estrela do mar e começa a gritar: Filho, a estrela do mar, pega a estrela do mar. E o menino olha para a estrela do mar, mas ele não sai do lugar. E o pai começa: Filho, pega a estrela do mar. E o menino estático, ficou só observando. Aí o pai chega, porque a estrela começou a se afastar, o mar começou a levá-la para longe. E o pai chega e fala: Filho, por que você não pegou a estrela do mar? E o filho mostra as mãos cheias de conchinhas. O algo espiritual. Porque para você pegar a estrela do mar, você precisa devolver as conchinhas. Às vezes as nossas mãos estão cheias de conchinhas e nós não conseguimos pegar aquilo que Deus está mostrando para nós. O jovem rico, ele teve essa oportunidade, mas ele estava apegado demais às suas riquezas, aquilo que ele tinha em suas mãos. E quantas pessoas estão deixando a estrela se afastar e ir embora porque estão apegadas demais às conchinhas? Estão com as mãos cheias, com medo de soltá-las, porque quando você solta, você fica com as mãos vazias. A gente sabe o que é isso. Comigo e com o pastor foi assim. Nós fomos dando um passo de cada vez, mas Deus nos deu a visão da estrela. E as nossas mãos, assim como as mãos dessa criança estavam cheias de conchinhas. Nós tínhamos muitos planos, nós fazíamos muitas coisas. E Deus dizia: pega a estrela. O pastor chorava com comercial de margarina. Qualquer coisa que passava ele chorava, porque Deus estava falando: pega a estrela do mar. Pega a estrela do mar. E a gente olhava para as nossas mãos e dizia: o que vai ser? Como vai ser? Nós vamos ficar com a mão vazia. Não foi fácil, mas foi o que nós fizemos. Nós largamos as conchinhas. As nossas mãos ficaram vazias por um tempo, mas logo nós alcançamos a estrela do mar. E não é de uma hora para outra, é na caminhada. Por isso, precisamos de fé para obedecer aquele que nos manda soltar as conchinhas, porque Ele está nos dando, e é essa visão da estrela do mar que vai nos conduzir. Só eu e o pastor enxergávamos a estrela, ninguém via a estrela. E se a gente comentava com alguém, essa pessoa falava: vocês estão malucos, vocês estão doidos, vocês estão entendendo errado. Mas é a visão que nos norteou e que tem nos norteado até hoje. A visão
Mas para isso você fica com as mãos vazias. E é nesse momento, irmãos, que muitas pessoas retrocedem por medo e por insegurança. Por isso estamos num mês dizendo que a fé precisa vencer o medo. Somente a fé é capaz de vencer todos os nossos medos. Por isso você precisa confiar no Senhor. Nós largamos as conchinhas e vieram o quê? Depois de um tempo, o pastor contou como foi, a gente não sabia o que fazer. Eu estava falando com uma pessoa agora, eu estava dizendo para ela, eu falei assim, quando Deus falou para mim, larga tudo e vai casar, eu tinha uma proposta de trabalho aqui. E quando a gente se casou, o Senhor falou assim, também nega essa proposta. Você vai só cuidar do seu marido. Eu, uau. Glória a Deus, né? Mas como assim? Ele falou, só larga, só cuida. E foi assim, ele ia trabalhar na TV, como ele contou para vocês, chorando, querendo largar tudo. E eu estava lá só parceira, orando, aproveitando para me aprofundar, lendo a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, pedindo para Deus me transformar. Aí iniciaram as palestras, e eu estava onde? Com ele, do lado dele, tirando foto, orando por ele enquanto ele estava lá em cima numa guerra, porque cada palestra era uma guerra, vocês não têm noção, porque não era um ambiente como uma igreja, não era um ambiente espiritual. E aí eu e ele tínhamos que trazer o céu em oração para que as pessoas entendessem a mensagem do Evangelho. E todo o tempo foi assim, caminhada por caminhada, vieram as palestras, veio o livro, depois as pregações nos finais de semana, depois o encontro de encorajamento que começou, depois veio a igreja, depois a crise financeira. E hoje, quando eu olho para tudo isso, valeu a pena soltar todas as conchinhas, porque nós jamais viveríamos o que estamos vivendo hoje se não tivéssemos pegado a estrela do mar. Nós nos agarramos a ela, mesmo sem saber o propósito, porque quando você solta e você tem a visão e você está encaminhando em direção a ela, você ainda não entende totalmente o propósito de Deus, a vontade dele para a sua vida. Eu sei como que é, o pastor sabe como que é. Por isso que você precisa se aproximar cada dia mais dele, que ele vai te mostrando ao longo da caminhada. As nossas mãos nunca ficaram vazias, porque nós nunca mais desgrudamos da estrela do mar, que é o propósito, que é por isso que nós vivemos, é para isso que vivemos. Mas para isso precisamos foi necessário que a gente soltasse todas as outras coisas, confiando que Deus tinha algo diferente. E mesmo que a gente nem sonhasse, porque nem sonhávamos com tudo isso, nem sonhávamos, mas Deus já tinha tudo preparado. Por isso precisamos de fé para soltar as conchinhas, fé para largar mesmo. Não tenha medo de renunciar. Quais são as conchinhas que estão mantendo as suas mãos cheias? É uma história que não convence. Você está tentando a todo custo um relacionamento que já não é mais. Não estou falando para os casados, estou falando para os solteiros. Aquilo que você tenta, porque você tem uma carga emocional nisso, você está agarrado nisso, e Deus está mostrando a estrela para você, e você está, não Deus, mas eu quero isso aqui, eu quero essas conchas todas, porque essas conchas estão melhor para mim. Você não sabe o que você está falando. Seu trabalho, a sua empresa, o que não convence, o que não é mais, o que você tem medo. Se você não tiver fé suficiente para ficar com as mãos vazias, mas de olho na estrela, você não vai viver o propósito que Deus tem para você. Talvez são os bens, como o jovem rico, tudo que você possui, é muita coisa abrir mão de tudo isso. E Deus sabe, Deus é maravilhoso, Ele não pede tudo de uma vez. É aos poucos, quando você vê, você já é inteiro dele. É a religião, quantas pessoas não soltam as conchas por religião? Não, eu tenho medo. O que vai ser? O que vão dizer de mim? Deus tem a estrela para você. Mas a gente precisa ficar atento, porque na história, no filme, no vídeo, a estrela se afastou.
existe um tempo para todas as coisas. Ao contrário do jovem rico, os discípulos, eles não tiveram dúvidas e deixaram tudo para seguir a Jesus. Mateus 4,18 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando tudo, imediatamente seu pai e o barco o seguiram. Os discípulos só iam largando tudo e seguindo a Jesus, e foi assim, um a um. Eles confiavam. É claro, o pastor pregou sobre isso esses dias, sobre Pedro. Quando Jesus morre, Pedro volta a pegar conchinha. Ele volta lá pescar. Mas Jesus é lindo e ele vai lá. Fala, para. Você já pegou a estrela, não tem mais o que fazer. Volta com a estrela do mar. O que tem impedido você? O jovem rico perdeu a oportunidade de viver o propósito dele. O que pode ser maior do que viver o propósito de Deus para as nossas vidas? Eu não sei o que te prende, Deus sabe. Por isso você precisa largar as conchinhas, para suas mãos ficarem vazias e você confiar no Senhor. Existem os processos, e os processos, eles são necessários para nos forjar, para refinar nossa fé. São os processos que nós não conseguimos pular. Deus poderia ter feito a gente pastor logo em sequência? Poderia, mas certamente a igreja não teria funcionado. Não estaríamos preparados, não sabíamos nada. Ele preparou ao longo da caminhada. Tudo cooperou para o bem. Uma coisa nos ensinou aqui, outra coisa nos ensinou ali, ao que ser e ao que não ser. Nós fomos aprendendo. E eu estava contando para ele, a gente vindo para cá, eu falei assim, a gente não sabia o que era ter igreja, não sabia o que era ser pastor. Um olhava para o outro e falava, como que é ser pastor? Eu falei, não sei. Amor, como que nós vamos falar? Eu falei, também não sei. Porque não tinha ninguém para nos dizer. Pelo contrário, tinha muita gente falando da gente. Hoje nós temos pessoas que nos inspiram, que sentam na mesa com a gente para trocar experiência. Mas tudo que você vê aqui foi o próprio Espírito Santo sentado comigo e com o pastor à mesa, dizendo, faz isso, faz aquilo, pega isso, você não precisa disso, essa não é a visão aqui, esse livro é legal lá, mas aqui não, é ali. É assim, porque nós agarramos a estrela e nunca vamos soltar até o Senhor nos levar. As conchinhas não se comparam com o que Deus tem para você. Se eu falar mais, vai vir da carne. O que você precisa para soltar tudo, ficar com as mãos vazias, levantadas para Ele, dizendo, tá vazia, eu estou enxergando a estrela, eu quero pegar, me ajuda, me leva até ela. É só Ele que pode. É só Ele que pode. Não tenha medo, tenha fé. A fé vence o medo. Em nome de Jesus, eu creio que essa mensagem está sendo específica para muita gente aqui. E nós vamos viver testemunhos dessa noite para glorificar o nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, obrigada. Obrigada porque eu sinto no meu espírito que essa palavra foi como flecha. Pai, assim como o Senhor foi comigo e com o Juliano, seja com cada um que está entendendo e que está dizendo, Senhor, eu vou abrir mão, eu vou soltar todas as conchinhas, me ajuda quando as minhas mãos estiverem vazias, mas eu quero, assim como eles, ser guiado pela estrela do mar. Eu quero viver totalmente para o Senhor. Eu quero viver todo o propósito que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais perder tempo. Eu não quero mais achar que as conchinhas é o melhor para mim. Porque hoje eu estou entendendo que existe uma estrela e que essa estrela está perto de mim. Pai, só o Senhor pode convencer e ajudar. O Senhor sabe que não é fácil. O Senhor sabe, Pai.
mas é o Teu Espírito Santo que nos ajuda em todas as nossas atitudes, principalmente quando damos um passo em direção à estrela, em direção ao propósito. Ajuda cada um aqui, Pai. Eu profetizo nesse altar que muitas pessoas vão viver o Teu propósito, que vão abandonar as conchinhas e que vão glorificar o Teu nome. E por isso eu já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.